culto ele é transmitido em tempo real, via online, via internet. Nós estamos online. Eu quero aqui saudar a todos os nossos amigos internautas, os de perto e os de longe. Que Deus abençoe sua vida. Recebemos um depoimento muito bonito esta semana, de um internauta de Marília, que foi profundamente edificado com o culto de domingo passado. E eu sei que Deus tem uma bênção para quem está presente, para quem está longe daqui, mas que também está aqui, porque tem agora a sintonia através da internet conosco em culto. Deus abençoe cada um. Também eu quero lembrar a igreja que nós temos todas as manhãs Café com Deus. É um momento de oração muito gostoso todas as manhãs. Tem aqueles irmãos que vêm aqui, ficam uma hora com a gente aqui orando, e tem aqueles que passam, vão para o serviço, gastam um tempinho, outros vêm só para o café, o que é bom também, porque vale a pena bater o papo, é bom demais. Enfim, eu estou convidando você a estar aqui de segunda a sexta às 7 horas da manhã. Tem sido uma bênção. E olha que essa reunião acontece já há uns 3 anos, todos os dias. Você pode experimentar e tenho certeza que vai gostar. Também, nós temos conosco algumas pessoas que nos visitam. Nós apresentamos apenas aquelas pessoas que estão com a gente de primeira vez, porque depois passa a ser do ninho, já fica de casa, não é isso? Então nós temos algumas pessoas que já são de casa. Eu posso, por exemplo, vislumbrar que olhar daqui, ver lá a esposa do Bruno, a mãe do Bruno, gente que já esteve aqui com a gente outras vezes. Mas nós temos aqui conosco o Lorival Labate, é isso? Fica de pé, Lorival. Olha lá, que alegria receber você aqui, viu, querido? É um prazer muito grande. Você está em casa, tá bom? Tudo isso aqui é irmão. Deus te abençoe. Essa é a nossa família. Seja bem-vindo, viu, meu irmão? Todas as crianças até 10 anos venham para cá. Muito bem, nós vamos orar com as crianças. E elas vão agora para um trabalho especial, feito e preparado para elas, não é isso? Vamos abençoar as nossas crianças agora. Ótimo. Vamos abençoar as crianças. E tudo dono da casa, hein? Que gostoso, né? Paizinho querido, nós agradecemos o teu nome pelo privilégio de trazermos os nossos filhos à tua casa. Que privilégio, Pai. Ó Deus querido, abençoa nossos filhos, que eles sejam agora ministrados pelo teu Espírito Santo. Fala e trata com eles, que eles possam viver a experiência significativa, profunda, de ter Jesus no coração. Salva nossos filhos, alcança a nossa casa, fala com eles lá no ambiente deles e fala conosco aqui agora, no nosso ambiente. É a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Vamos lá, queridos, Deus abençoe. Meus irmãos, nós temos hoje o Bruno. Vem cá, Bruno. Eu
Quero chamar o Bruno aqui, que eu quero fazer declaração de amor em público. Eu gosto muito desse caboclo aqui. Eu acho que esse é um pastorzão nosso, graças a Deus. O Bruno foi seminarista mantido aqui pelo presbitério, concluiu seu curso, é bacharel em teologia, e ele foi licenciado agora na última reunião do presbitério convocada para isto, ele e o Osnir, e o Bruno teve lá no plenário do presbitério um torcedor corintiano e dos bons, mas torci para você, hein, cara. E eu gosto muito do Bruno. Eu tenho assim uma predileção pelo seu pai, e amo a igreja de Rancharia, porque o Bruno é de lá, não é isso? O Bruno é de lá, e o seu pai, o Cido, é um amigo pessoal, e eu gosto muito do Bruno. E lamentei, o Cido não está aqui, que pena, não é? É uma pena. O presbitério determinou que o Bruno desse uma passada por todas as igrejas e conhecesse a igreja e fosse conhecido das nossas igrejas. Bruno, você está em casa, filho. Você está em casa, fica à vontade, que a casa é sua. Obrigado. Tá bom? De fato, é uma alegria muito grande poder estar aqui com os irmãos na noite desse dia. Depois de um discurso tão amoroso como esse, fica difícil tecer qualquer palavra aqui. Mas glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, pela vida do reverendo Osmar, reverendo Pierre, do conselho dessa igreja, de todos os irmãos queridos. Nós já estivemos outras vezes aqui, mas precisamente trabalhando com o louvor, que é algo que nós também fazemos com muito apreço, muito temor ao Senhor. E tenho também aqui um certo, por assim dizer, grau de parentesco com a Mariana, né? Afinal de contas, ela é minha cunhada, namorada do meu irmão. Então, para nós também é motivo de grande alegria. Comigo nessa noite trago a minha esposa, Cristiane, por favor. Minha esposa que está ali toda bonita, de onça. E também a minha mãe, Jane, que está ali. E, como bem disse o reverendo Osmar, nós estamos passando pelas nossas igrejas aqui no presbitério de Presidente Prudente, podendo estar mais próximo dos irmãos e compartilhar algo que nós temos em comum, que é a fé no nosso Senhor. Nós concluímos o curso teológico no ano de 2012, pelo Seminário Batista de Presidente Prudente, e ingressamos no processo de complementação teológica pela nossa querida FATIP, em São Paulo, e concluímos o processo agora no final de 2014. Também temos estudado um pouquinho mais além da nossa graduação. Eu sou mestrando na área de Ciências da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo, onde trabalho especificamente o Antigo Testamento. Então, para nós é uma alegria poder estar sempre estudando, sempre aperfeiçoando o chamado que o Senhor nos deu. E nessa noite nós queremos, com muita alegria, com muita reverência, com muito temor, compartilhar algo da palavra do Senhor com a igreja, que encontra-se no Evangelho de Mateus. Convido você para que abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 7. Evangelho segundo o evangelista Mateus, capítulo de número 7, a partir do verso de número 15. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Acautelai-vos dos falsos profetas,
que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uva dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Curve a sua cabeça mais uma vez, nós vamos orar. Senhor, nós estamos felizes por tudo aquilo que o Senhor fez aqui nessa noite, por tudo que já aconteceu. Nós cremos que essa atmosfera de adoração, de graça, é providencial para que o teu nome, acima de todas as coisas, seja glorificado e que cada um de nós possa ser fortalecido pelo mover do Senhor nessa noite, pelo Espírito Santo do Senhor que fala intimamente aos nossos corações, nos dando plena convicção da tua vontade, nos dando plena convicção do teu amor para conosco. Diante da tua palavra nós estamos nessa hora e clamamos ao Senhor, que o Senhor encontre os nossos corações abertos, para que a semente da tua palavra possa cair e produzir. Nós te agradecemos, orando em nome de Jesus, para que seja assim. Amém. Queridos, um texto como esse aparentemente explica-se por si só. É interessante observarmos como que Jesus trabalha a questão que nós vamos tratar nessa noite. É interessante para nós vermos como os argumentos do Senhor Jesus são importantes para as nossas vidas. Queridos, eu gostaria de trabalhar com vocês nessa noite algo que intitulo como sendo 2 riscos da igreja em todos os tempos. Nós sabemos que cada tempo, cada época tem a sua particularidade. Cada tempo, cada época tem a sua peculiaridade. Nós temos aqui, nessa noite, pessoas de várias faixas etárias. Pessoas que viveram momentos diferentes, em tempos diferentes, onde as estruturas da igreja, as estruturas da sociedade, delineavam-se de determinada forma. Hoje, parece que nós temos vivido um momento, eu costumo sempre falar isso, onde a igreja ela é intimada a posicionar-se, onde a igreja é questionada em suas convicções, um momento onde nós precisamos demonstrar a fidelidade que temos a Deus, onde nós precisamos de fato entender quão relevante é o fato de pertencermos ao Senhor e como essa relevância traz sobre nós, sobre as nossas vidas, um quê de responsabilidade muito grande como sendo servos de Deus. E eu pergunto para você, quais os riscos que, na sua opinião, a igreja corre nos dias de hoje?
Quando falamos em riscos corridos pela igreja, nós estamos falando sobre situações que podem comprometer a integridade da doutrina e do ensinamento da igreja, bem como da sua missão. Nós poderíamos elencar aqui várias respostas para esta questão. Pois, como eu disse anteriormente, nós temos vivido um tempo de muita confusão para as nossas vidas. Será que a nossa maneira de ser igreja, a nossa maneira de nos posicionarmos diante do Evangelho de Jesus Cristo, na responsabilidade de viver este Evangelho, de transmiti-lo, tem sofrido alguma influência de acordo com o momento que nós estamos vivendo? Queridos, nós somos convidados a pensar nisso. O texto mostra uma clara situação esta a qual intitulei como sendo 2 riscos da igreja em todos os tempos. É interessante, como eu disse a princípio, a maneira pela qual o texto está disposto, porque me parece que, de uma maneira muito simples, nós somos conduzidos por uma linha de entendimento que faz com que nós não sejamos pegos de surpresa por questões dessa natureza. O texto nos exorta a termos uma posição de cautela. A palavra acautelai-vos, sinônimo da vigilância e do cuidado, introduz o texto, ressaltando para nós a importância daquilo que Jesus está por dizer. De fato, o texto vem trazer ao nosso conhecimento um padrão relevante à vida da igreja que serve, da igreja que está pronta ao serviço, que é verdadeira ao servir ao Senhor e pregar o Evangelho do Reino. De uma maneira muito simples, muito objetiva, eu gostaria de compartilhar com vocês. O primeiro desses riscos, à luz do texto de Mateus, capítulo 7, versos de 15 a 23, é o risco dos falsos profetas. O primeiro dos riscos da igreja em todos os tempos é o risco dos falsos profetas. E quando eu digo de todos os tempos, eu estou trabalhando, logicamente, numa perspectiva atemporal. Porque me parece que em todas as eras da igreja, a igreja precisou combater problemas que se estenderam além do tempo específico, como o caso dos falsos profetas que nós vamos tratar aqui. Jesus está praticamente concluindo o Sermão do Monte, quando profere estas palavras, chamando a atenção daqueles que ouviam o que Jesus estava dizendo, em relação àqueles a quem ele denomina como sendo falsos profetas. Acautelai-vos, diz o texto. Acautelai-vos. É interessante para nós, nos dias de hoje, tentarmos identificar quem são, como agem, como trabalham, que tipo de valores, pessoas que foram classificadas por Jesus como sendo falsos profetas, que tipo de pessoas são estas mesmas. De uma maneira muito prática, Jesus nos ensina a identificarmos essas pessoas. Ele diz que são pessoas que vêm vestidas como ovelhas, mas que no íntimo, no fundo, são lobos vorazes. Lobos que buscam saciar apenas a sede dos seus próprios desejos.
que de uma maneira muito clara distanciam-se da palavra de Deus. E o que é pior, trazendo engano à vida de muitos. Trazendo engano à vida de muitas pessoas. Talvez seja esta a principal característica para a qual devemos estar atentos. Meus irmãos, é muito notório para nós, em dias de hoje, nos dias atuais, podermos perceber questões que vão a fundo nessa natureza, que parece identificar-se de uma maneira tão exata com o que Jesus está dizendo, que de fato estarmos com o nosso senso de alerta bem aguçado, apurado, faz todo sentido. Eu diria que este é um risco que a igreja corre nos dias de hoje e que vai correr enquanto existir. Eu diria que este é um risco para o qual todos nós devemos estar atentos, assim como o desafio da palavra de Jesus coloca para nós. O risco do engano, da doutrina subvertida, da falsa moral, do falso compromisso. O que é mais triste numa situação como essa é procurarmos por um instante pensar quantas pessoas estão à mercê de lobos que se vestem como ovelhas, que se apresentam como ovelhas. Quantas pessoas, de repente, frustraram-se de maneira tal, a ponto de nunca mais quererem saber, quererem experimentar isto que nós experimentamos de uma maneira tão pura, tão singela, mas com tanta profundidade nas nossas vidas. Quantas pessoas são vítimas dos discursos enganosos? Discursos que são envolvidos de práticas corruptas, que expressam uma vida vazia da graça de Deus. Será que você consegue pensar isso? Será que você consegue idealizar isso que nós estamos falando nessa noite? Isso é importante para as nossas vidas. Porque a nova criatura evidencia-se pela mudança interior, operada pelo Espírito Santo de Deus, que refletida nas ações, testifica a presença de Deus na vida do próprio ser humano. E ao mesmo tempo que nós somos chamados a termos cuidado com essas coisas, a gente precisa reconhecer que é difícil para nós entendermos isso de bate-pronto. Porque de fato nenhum de nós tem a capacidade de entender os desígnios do coração humano. Leva-se um tempo para que os lobos mostrem-se como lobos. Por isso que a tarefa da vigilância empregada por Jesus ao introduzir o nosso texto é tão importante para nós. Por isso que em todos os tempos é importante para o povo de Deus estar atento às coisas que podem corromper a palavra de Deus, que podem corromper aquilo que Deus colocou para o seu povo. Mediante a tais constatações, eu pergunto para você:
o que será da igreja? Será que ela sempre viverá à mercê de tais horrores? Nós precisamos refletir com muita calma e com muita profundidade sobre isso. Mas há uma consideração importante de Jesus nesse texto, no versículo 16. Algo que confronta a nossa própria fé, as nossas próprias convicções. Uma sentença que ele profere, que é a seguinte, compartilho com vocês: pelos seus frutos os conhecereis. E continuando, ele vai dizendo: não se pode colher uvas de espinheiros, não se pode colher figos dos abrolhos. Não podemos ser enganados quanto a isso, tentando contemplar, tentando vislumbrar frutos bons de árvores ruins. Este é um ponto importante para nós na nossa tarefa de vigilância. Este é um ponto importante do texto, quando trabalha a questão dos riscos da igreja em todos os tempos. Mais especificamente a questão do falso profeta, que nós estamos trabalhando aqui neste ponto. A árvore boa produz bons frutos, porém, a árvore má produz maus frutos. Isso é importante, porque além de nos municiar, além de trazer para nós subsídio, para que nós possamos identificar aqueles que estão subvertendo a palavra de Deus, isso confronta a nossa própria vida, como eu disse anteriormente, porque faz com que nós tenhamos condições de tecer uma análise particular. Afinal de contas, que tipo de árvore você é? Que tipo de árvore você é? Será que você tem pensado naquilo que você está produzindo? É interessante porque a produção, ela não está circunscrita ao pastor, ao conselho, ao ministério de louvor ou qualquer outro departamento, ministério na vida da igreja. Mas isso é uma questão que se estende a todos nós, de uma maneira muito direta. É interessante pensarmos sobre isso, porque o cristão não é conhecido por aquilo que ele recebe de Deus. O cristão, ele não é reconhecido por aquilo que ele dá, que ele devolve no seu dízimo, na sua oferta. Mas o cristão é conhecido por aquilo que ele produz. A árvore é conhecida pelos seus frutos. O cristão é conhecido por aquilo que produz. E se a árvore é conhecida pelos frutos, precisamos entender que a qualidade da árvore vai determinar que tipo de fruto nós teremos. Pelo fruto os conhecereis. Pelos seus frutos. E tenha consciência de uma coisa, meu irmão. Toda árvore que não produz bom fruto, o que acontece? É cortada e lançada ao fogo. É cortada e é lançada ao fogo. Pense nisso com carinho. E esteja alerta.
O segundo daqueles que considero como sendo 2 riscos da igreja em todos os tempos, diz respeito àqueles que o texto qualifica como sendo os falsos crentes. Assim como nós temos falsos profetas, assim como nós temos lobos que se apresentam vestidos de ovelhas, nós também temos pessoas, crentes em Cristo Jesus, que se apresentam da mesma forma. E para os quais nós também devemos empregar atenção e cautela. O versículo 21 traz uma consideração importante para nós sobre esse aspecto. Ele diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Isso significa, meu irmão, que o reino de Deus está preparado para aquele que faz a vontade do Pai, para aquele que esmera-se em cumprir a vontade de Deus, entendendo essa vontade e cumprindo-a com plenitude. Aquele que experimenta, que deixa-se ser conduzido por Deus. Fazer a vontade do Pai implica em dedicação, em renúncia, dependência e fé. Estes são pré-requisitos indispensáveis à vida de todo cristão. E cada um de nós é confrontado nestas questões diariamente. Porque nós precisamos pensar o que é que nos torna diferentes. Qual é o cerne desta diferença? Como que isso se evidencia? Como que a transformação é evidenciada nas nossas vidas? Palavras são talvez uma porção muito pequena daquilo que de fato evidencia a transformação nas nossas vidas. Não basta apenas declararmos isso. Estes pré-requisitos que nós falamos aqui são determinantes em apontar esta transformação. Meus irmãos, nós somos desafiados a um conhecimento profundo do Deus que se revela a nós. Mais do que conhecimento, eu diria um relacionamento profundo. Como é que você tem cultivado o seu relacionamento com Deus? Como é que você tem praticado isso na sua vida? Como é que você tem administrado estas questões na sua vida? Nós precisamos nos esmerarmos em cumprir a vontade de Deus, para que jamais possamos ser pegos de surpresa. Mas como fazer a vontade do Pai sem buscar envolvimento com Ele para que essa vontade seja revelada a nós? Cabe a cada um de nós uma análise profunda acerca disso. Qual é a maneira de descobrirmos a vontade de Deus para as nossas vidas? De que maneira nós estamos fazendo com que isso aconteça na nossa vida, no nosso cotidiano? Sabe o que é mais interessante? É saber que a vontade de Deus é significativamente maior do que qualquer coisa que a gente possa pensar.
que ela se mostra para nós de uma maneira graciosa, sabe? De fato que, de maneira que nós somos, melhor dizendo, condicionados a crescer a cada dia. Mas um crescimento onde o que se é evidenciado não é a nossa própria vida, não é o nosso próprio eu, mas é a presença do Senhor que faz toda a diferença. A porta dos céus está aberta para todos, e louvado seja o nome do Senhor por isso. Será que nós estamos dispostos a pagar o preço para adentrarmos por ela? Será que há em nós tal disposição para que isso ocorra? Queridos, a seriedade disso é notável. É notável porque mesmo que, o texto nos diz, mesmo que maravilhas sejam feitas em nome do Senhor Jesus, nós sabemos que há poder no nome do Senhor Jesus para isso. Se não buscarmos de fato cumprir a vontade de Deus para as nossas vidas, nada disso importa. Qual será a resposta? O texto nos diz. O texto nos diz. E eu compartilho com você. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Quem é que quer ouvir uma sentença tão dura e pesada como essa? Eu tenho certeza que nenhum de nós. Eu tenho certeza que nenhum de nós. Nós precisamos crer. E precisamos buscar. Nós precisamos nos esmerar. Nós precisamos tomar cuidado. Nós precisamos vigiar. Nós precisamos procurar entender a vontade de Deus para as nossas vidas. Precisamos nos posicionar. Como é que Jesus pode nos conhecer se em nada cumprimos aquilo que Ele nos ensinou? Não é difícil? Como é que seremos, pense nisso com carinho, como é que seremos identificados como cristãos, como discípulos de Jesus, se nós não seguimos os passos do Mestre? Será que não cabe a nós medirmos essa questão nas nossas vidas? Será que não cabe a cada um de nós pensarmos sobre isso? De que maneira está se dando esta relação? Será que não cabe a nós pensarmos nisso, meus irmãos? Nas nossas práticas, no desempenhar das nossas atividades, no vivenciar os nossos ministérios? Se nós quisermos ser árvore boa, que produz bons frutos, que é conhecida, nós precisamos deixar que o Senhor seja o agricultor, aquele que vai dar o tratamento adequado, aquele que vai tirar as impurezas, aquele que vai eliminar as pragas que prejudicam, aquele que vai eliminar todo e qualquer empecilho que limite o fruto de aparecer, de ser apreciado. Aqueles que deixam aflorar a corrupção, aqueles que se fantasiam como ovelhas, sendo
lobos devoradores comprometem o seu ingresso no reino de Deus. Tome consciência destas coisas. Saiba que nós estamos, ou melhor dizendo, nós somos sempre desafiados pela palavra de Deus a sermos vigilantes. Nós precisamos nos submeter ao senhorio de Cristo, ao mover do Espírito, sendo acima de tudo prontos ao serviço. Sendo acima de tudo prontos ao serviço. Nós precisamos entender que a igreja passa por tempos e tempos. E que o próprio Senhor Jesus assegurou o fato de que as portas do inferno jamais prevaleceriam sobre ela. Mas isso não significa que nós não temos que cumprir, que nós não tenhamos que cumprir aquilo que a palavra de Deus nos aponta como desafio. Com certeza, haveria muitas outras questões a serem discutidas sobre isso. Existem muitos outros riscos que a igreja passa numa perspectiva atemporal. Eu deixo a igreja nessa noite com essas duas constatações, para que você pense. E concluindo, eu digo para você, tenha cuidado com aqueles que estão enganando por aí. Peça a Deus para que te dê discernimento e que você possa identificá-los. Tenha cuidado consigo mesmo, para que você não seja traído por você mesmo, pelas suas próprias convicções, pelas suas próprias capacidades. Se a árvore é conhecida pelos frutos, dentre tudo aquilo que nós falamos, será que podemos dizer que o Senhor nos conhece? Quais os frutos que nós estamos produzindo? Deixe o agricultor tratar de você. Empenhe-se em conhecer a vontade dele para a sua vida. E conte conosco para te ajudar. E que Deus nos abençoe. Curve a sua cabeça, nós queremos orar mais uma vez. Senhor, nós temos muita gratidão em nosso coração, porque nós entendemos o teu recado. Nós entendemos aquilo que o Senhor trouxe para as nossas vidas na noite desse dia. Por isso, Deus, nós clamamos ao Senhor que nos ajude a superarmos os desafios, a termos visão apurada, Senhor, para que nenhum desses riscos comprometa a nossa adoração ao Senhor. Ó Pai amado, nós agradecemos ao Senhor, porque sabemos que o Senhor ainda não terminou conosco. O Senhor está trabalhando constantemente nas nossas vidas. O Senhor está trabalhando, ó Pai, constantemente. Tua palavra diz que o Senhor não dorme, que não tosquenejará o guarda de Israel. E nós podemos ter segurança em Ti, por saber que Tu és todo-poderoso. Ó Deus, que a Tua bênção, o Teu cuidado, a Tua proteção esteja sobre a IPI de Pirapozinho. Que o Teu cuidado, a Tua capacitação esteja sobre a liderança desta igreja. Pastores, presbíteros, ministérios. Ó Deus, que todos tenham plena convicção e consciência da Tua vontade para as suas respectivas vidas.
Que todos sejam fortalecidos pelo Senhor, que as famílias sejam fortalecidas pelo Senhor. Ó Pai, nos ajude. Nós declaramos a nossa total dependência do Senhor. E com muita reverência, nós te adoramos, orando em nome de Jesus para que seja assim. Amém. Meus irmãos, que Deus abençoe rica e poderosamente esta igreja. Amém? Reverendo.